Como a tua palavra diz, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Usa a tua filha como um canal de vida nessa noite, um canal de autoridade, um canal de bênção e cura. Seja o Senhor falando através dos lábios dela, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu só abrir aqui. Bom, gostaria de começar falando que o tema de hoje, eu recebi esse direcionamento dia 18 de fevereiro, após o acampamento. Eu acordei, conversei com Ezequiel, nós sentamos e eu comecei ali a escrever o que o Senhor estava falando mesmo no meu coração. Então eu acredito que se Ele colocou no meu coração, e antes mesmo de eu saber que eu teria essa oportunidade, eu cheguei a comentar com meu marido, tá ele de prova, que seria para o culto jovem. Então eu acredito que Deus vai falar e Ele tem, né, o que falar aqui para cada um de vocês. E aqui estão as pessoas que Ele preparou. Tá? Então eu vou começar. O tema é: venha como está e deixe Deus te transformar. Eu começo com uma pergunta para vocês. Quantas vezes na vida já vieram aquelas perguntas ou afirmações não positivas? Algumas perguntas do tipo: será que eu consigo fazer isso? Será que eu sou a pessoa indicada para fazer tal coisa? Situações que vieram no seu coração, desejos que vieram no seu coração, que são direcionamentos do Espírito Santo, e você começou a se questionar. Ah, Senhor, mas eu não estou preparada. Ah, meu pai, mas eu? Por que eu? Usa tal pessoa que está mais preparada. Tem pessoas aqui que o Senhor consegue usar, que são melhores, que estão mais preparadas, que estudaram. Quantas críticas também vocês não já receberam? Porque sim, tem horas que vêm pessoas para falar algumas coisas, para te deixar com dúvida. Mas eu faço uma pergunta. Vocês acham que é isso que Deus pensa? O que Deus pensa da gente é algo negativo? Porque o que Deus pensa da gente não é algo negativo. O que Ele coloca no nosso coração, o desejo que Ele coloca, que Ele faz arder no nosso coração, Ele é fiel para te levar a cumprir o que Ele te prometeu. O que aparece para você, o que você sonha, não é por acaso. É direcionamento e nós precisamos ouvir. Vou começar aqui em 2 Coríntios 12, 9, versículos 9 e 10. Vou acompanhar por ali que a minha versão está diferente. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então aqui nós já vemos que é pela graça. Não é por nós, não é o que a gente consegue fazer, é o que Deus nos possibilita, é pela graça, porque é Deus quem prepara, é Ele quem instrui, é Ele que faz acontecer da forma que tem que acontecer. Não tem por que a gente ter medo, igual escutamos na música agora, não tenho medo. Deus, Ele já está à frente de tudo, Ele já está à frente de qualquer situação. Situações que tem horas que a gente pensa que é impossível, para Deus é possível.
Deus é quem consegue todas as coisas. Então, o que a gente tem que colocar no nosso coração é que é pela graça. Não é confiando na gente, é confiando em Deus, que é maior. Então, os momentos que a gente está fraco, os momentos que a gente pensa, eu não vou conseguir, é algo normal, é algo comum, pois somos seres humanos. Mas o que tem que ficar firme em nosso coração é que Deus é que vai te preparar. É que Deus que vai te sustentar. E com Deus, tudo é possível. Vamos continuar aqui. Então, muitas pessoas enterram os sonhos. Desistem no meio do caminho. Começam, de repente param. Aí começam a pensar, não, eu acho que não é para mim. Cantar, eu acho que não é para mim não. Acho que a tal pessoa canta melhor do que eu. Ministrar, não. Tal pessoa ministra melhor do que eu. Vocês já pararam para pensar no processo que essa pessoa teve? No preparo? Quantas vezes a pessoa também já pensou em desistir? Já pensou em parar? Já pensou que não era capaz? Porque, como eu disse, nós somos seres humanos. E, como seres humanos, nós temos medos. Temos pensamentos de que não somos capazes. Então, gente, a comparação tem horas também que nos atrapalha a atingir o objetivo, chegar ao objetivo. Vou ler agora em Êxodo 4, vou ler primeiro o versículo 1, depois eu vou ler 10, 11 e 12. Então, Êxodo 4, 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro? Agora vamos. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que disser. Agora, pois, vá, e eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que disser. Gente, Moisés, ele foi escolhido. Ele tinha uma missão. Mas ele ficou com medo. Ele começou a se questionar. E Deus, vendo todo o questionamento, mesmo falando que estaria com ele, falando que ele conseguiria, ele continuou, ele persistiu, falando que ele não conseguiria. Mas o que Deus fez? Ele respeitou. E ele enviou uma pessoa para ajudar. Ele enviou Arão. E o Arão começou a falar por ele. Começou a ajudar ele. Mas chegou um determinado momento em que ele teve que assumir. Em que ele teve que falar. Teve que se posicionar. Deus já tinha falado para ele muito antes que era para ele ir. E que ele estaria com ele. Que não tinham por que temer. Que Deus falaria. Ali mesmo ele já falou que ele não era bom em falar, mas não é sobre o que a gente é bom. Não é sobre o que conseguimos fazer. É sobre o que o Senhor faz através da nossa vida. É sobre o que o Senhor consegue fazer. Não é sobre a gente. Não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos em Juízes 6:15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel?
O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da família, da minha família. Então, novamente, nós temos aí uma pessoa questionando. Mas eu vou libertar esse povo? Eu vou livrar Israel das mãos dos medianitas? Gente, novamente, o que o Senhor falou para ele é: eu estou com você. Em outras palavras, o que ele disse é isso: eu estou com você. Porque não é através de você, é por mim. Então, era Deus que estava falando, ele que estava à frente. E assim como ele prometeu, ele cumpriu. Mesmo ele achando que ele não conseguiria, ele conseguiu. Temos ainda mais uns 2 exemplos. Lá em 1 Samuel 16, do 10 ao 13. Jessé levou Samuel 7 dos seus, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Davi. Os irmãos acreditaram que seria ele? Nem a pessoa que foi enviada também. Porque, por aparência, as pessoas olham: ah, eu acho que essa pessoa daqui, hein? Porque a aparência dela parece ser forte. Acho que vai ser ele. Não, talvez essa pessoa daqui, já que não é o outro, então essa daqui. Mas é no improvável. Porque tudo vem de Deus. A glória, a graça é dele. Temos ainda um outro exemplo lá em Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O Gustavo chegou até falar também, ele chegou a ministrar, né, sobre Atos. E nós temos aí João, né, e Pedro, que eram iletrados, que as pessoas viam, também julgavam, acreditavam que não conseguiria. E foram pessoas que levaram a palavra de Deus, que não temeram, e que as outras pessoas também viram através dele. Gente, Deus fala no meu coração assim, muito forte aqui. As pessoas, o mundo, vê a aparência. Deus vê o coração. As pessoas veem status. Deus vê o caráter. Então, o que é visível para as pessoas, as formas que as pessoas julgam, não é da forma que Deus vê. Porque Deus, Ele vê além do que os olhos nos conseguem ver. Deus, Ele não está preocupado com a aparência. Ele não está preocupado com a formação. Ele não está preocupado com a postura, com nada. O que Ele está preocupado é terem pessoas dispostas,
pessoas dispostas, porque o que Deus quer é pessoas que se conectem a Ele. O que Ele quer é pessoas que falem, eis-me aqui, realmente estejam na hora que Ele precisar, na hora que Ele chamar. Porque falar, eis-me aqui, a gente consegue falar. Eis-me aqui. Mas você está realmente disposto? Quando Ele te chama, quando Ele coloca um propósito no seu coração, você está realmente disposto a seguir aquilo que Ele te chamou? Você cumpre aquilo que saiu da sua boca? Eis-me aqui. Eis-me aqui. É para todo momento, é para o momento que Ele te chama. É para confiar. Então, no momento que a gente está fraco, é o momento de se fortalecer. É o momento de deixar Deus guiar. É o momento de deixar o Espírito Santo te apontar os caminhos, apontar as formas, mostrar como você deve seguir. Porque não é por nós. Não é por nós. Quando a gente se coloca disposto, quando a gente se entrega, quando a gente se conecta realmente com Deus, tudo ali fica alinhado. Porque o que Deus tem para todos é algo grande. É algo grande. Ele tem algo preparado para cada pessoa que está aqui. Para cada pessoa. Mas para ter acesso, a gente precisa de quê? De conexão. Qual é a forma de se preparar? De entender que é pela graça. De entender que não é sobre nós. Quando você se conecta com Deus. Quando você lê a palavra. Quando você medita. Quando você entrega os seus caminhos na mão do Senhor. Quando você deixa Ele direcionar. É esse momento que você consegue ver tudo acontecendo. Que você consegue ver Ele agindo. Tem momentos que Deus te chama, que Ele fala para você ir, e você para. Você para, fala que não vai, deixa outra pessoa. Mas tudo isso ali que Ele está te pedindo, depois vai ser de você que Ele vai cobrar. Porque é o seu chamado. Não é depender do que a outra pessoa vai fazer, é fazer o que Deus está te falando para fazer. É confiar que Ele vai te sustentar. Que Ele vai fazer tudo acontecer. Então, se Deus colocou no seu coração levar a palavra, se prepara. Medita, ora, pede direcionamento. Se Ele colocou no seu coração orar, comece se conectando, comece perguntando para Ele o que fazer, como fazer. Se Ele colocou no teu coração louvar, comece se preparando. Comece dedicando a Ele. Porque tudo quem concede é Ele. Quem concede todos os dons é Deus. A gente vê aí várias pessoas, tem gente que tem mais de um dom. E é tudo Deus que concede. E é Deus que fortalece. Então entregue os seus caminhos ao Senhor. Ele vai te direcionar da melhor forma possível. Então, Ele nos chama para servir, né? Ele pede redenção. Ele pede que a gente se renda a Ele. Que a gente entregue os caminhos. Que a gente deixe Ele direcionar. Mas o tema é venha como está. E tem outra parte que é e deixe Deus te transformar. Então vamos falar sobre transformação. Primeira coisa que nós vimos é não ter medo. É ir. Não importando a circunstância. Ah, estou triste. Estou ansioso, estou nervoso, não estou preparado, vá. A segunda parte, e deixe Deus te transformar. Por que deixe Deus te transformar? Se você não abrir o seu coração, se você não entregar os seus caminhos ao Senhor,
Como que Ele vai fazer a obra ali na sua vida se você não entregar? Ele faz, Ele cuida, mas Ele precisa da nossa parte. Ele precisa da nossa disposição. Ele precisa que a gente entregue mesmo a Ele, que deixe Ele agir, que deixe Ele direcionar, porque Ele está disposto a fazer. Já foi consumado. Ele já entregou tudo, já disponibilizou tudo para nós. Eu tenho o costume de falar com as crianças que a graça é como se fosse ali um comprimido. Nesse comprimido tem tudo que você precisa. Tem tudo que você precisa. Imagina aí, tudo que está no seu coração. Tem nesse comprimido. Só que se você, vamos supor, você está passando mal, está sentindo alguma coisa. Se você não for consultar, se você não tomar medicação, você vai melhorar? Se você não tiver uma atitude? Não. A mesma coisa acontece quando a gente entrega os caminhos ao Senhor. Quando a gente, quando Deus nos chama, na verdade. Quando Deus nos chama, acontece a mesma coisa. Tem ali o comprimido com tudo. Só que precisa da nossa ação. Precisa que a gente tome. A mesma coisa da palavra. A palavra está aqui disposta. Está acessível. Mas precisa que a gente consulte. Deus, Ele está acessível. Mas precisa que a gente chegue a Ele. Que a gente ore, que a gente peça. Se a gente não fizer, o que adianta? Ele vai tentar falar, mas se você não está disposto, se seu coração não está aberto a ouvir Deus, a ouvir o que Deus tem preparado para você, como Ele vai te acessar? Como Ele vai te mostrar onde Ele quer te colocar se você não abrir o seu coração? Se você não se conectar? Deus faz, mas Ele precisa da nossa atitude. Ele precisa da nossa entrega. E ainda falando sobre transformação, um dos pontos que eu coloquei é que o evangelho que não transforma não é evangelho. Se você começou a seguir os caminhos e não aceitou ser transformado, sinto muito em te dizer, mas você ainda não teve a conexão com Deus. Porque Deus, Ele te ama muito. Ele teve um dos maiores atos de amor. E entre vários outros momentos, Ele demonstrou amor. Mas aí vem a gente. Ah, Senhor, agora não. Ah, meu Pai, eu não estou pronta. Ah, Senhor, eu sou fraca. Ah, meu Pai, mas eu sou assim. Eu já cresci desse jeito, eu fui criada assim, não tem como mudar agora. Só que Deus te ama tanto, que o amor dele por você é tão, tão grande, que não tem como Ele te ver em uma situação que Ele não quer te deixar desse jeito. Então, se você se conecta, se você se abre a Deus, Ele vai te transformar, Ele vai te mudar. Porque Deus, Ele te ama. Ele vai te colocar no lugar que Ele tem que te colocar. Ele vai conceder aquilo que você precisa, porque Ele te ama. E a transformação, quando ela vem, é por completo. A gente começa a receber direcionamento. Começa a sentir algumas ocasiões, algumas coisas que precisam fazer. E você fica assim, como assim, Senhor? Mas é Deus. É porque você deixou Ele agir. Porque você se entregou a Ele. Você deixou Ele direcionar os seus passos. Então assim, deixe Deus te transformar. Deixe Deus mudar a sua vida. Não tenha medo não. Não fique esperando uma situação mais favorável.
Você não precisa de uma situação favorável para chegar a Deus. Você pode ir do jeito que você está. Só entrega os seus caminhos ao Senhor. Aceita Ele como o único Salvador da sua vida. Entrega a sua vida na mão dEle. Deixa Ele agir. Deixa Ele te transformar. Vai ser um processo doloroso? Sim, em algumas situações vai ser. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir, abandonar tudo. Vai ter momentos que isso vai acontecer. Mas se você se entregar, se você deixar Ele te direcionar, você vai ver e você vai colher coisas muito boas. Porque Deus, Ele te ama. Ele te ama. E a transformação é com Ele. A gente sozinho, nós sozinhos, a gente não consegue nada. Mas quando a gente pega firme, usamos a força que vem de Deus. Através disso é possível. Porque a gente se conecta a quem é poderoso. Então, gente, o Espírito Santo, Ele não só consola. A gente escuta muito que Ele é consolador. Mas Ele também confronta. Terão alguns momentos que virão pessoas perto de você para te falar algo, para te orientar. Aí você pode até pensar, tal pessoa falando isso, por favor, né? Igual eu, cheio de erros, cheio de defeito, pelo amor, eu não vou escutar isso não. Gente, mas lembra que eu falei sobre direcionamento? Sobre conexão? Deus, Ele usa pessoas, não importa quem seja. Ele não vai pensar, esse daqui está vivendo uma vida que eu quero mais. Esse daqui está mais certo. Não é isso. É Ele que vai agir, Ele que vai falar. Então Ele vai usar sim algumas pessoas para chegar perto de você e falar algo. Mas vai de você também aceitar. Porque o Espírito Santo, Ele confronta. Mas Ele não confronta, não é para não deixar a gente assim triste, frustrado, envergonhado, não. Ele confronta para a nossa melhora. É por amor. O confronto, a correção vem por amor. Porque quem ama, corrige. Quem ama, não deixa você na mesma situação. Não tem como. Pense em alguém que você ama. Que é muito importante para você. Se você vê essa pessoa fazendo alguma coisa errada, e você sabe que aquilo ali vai levar à morte, que não vai ser positivo, você vai deixar a pessoa fazer? Não, né? Não. Você vai falar, você vai orientar. A mesma coisa acontece aqui. Nós somos irmãos em Cristo. E nós nos unimos. E o amor de Deus está em todos nós. Então, se Ele fala que a maior coisa é o amor, como que você vai deixar a pessoa do seu lado, a pessoa que está próxima de você, fazer alguma coisa que você sabe que não vai ser boa e não vai corrigir? Gente, amor, você vai corrigir. Você vai falar. Porque amor também é correção. Vou pedir para vocês abrirem agora lá em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Gente, isso daqui não significa que Deus ama ignorância, não. É o que eu falei com vocês no começo.
está mostrando para a gente que a gente tem que ser dependentes, que a gente tem que deixar com Ele, porque não é sobre força, não é sobre status, é sobre Deus. E são nos momentos de fraqueza que a gente tem a oportunidade de chegar, de ficar mais próximo de Deus. São nos momentos de fraqueza que a gente tem possibilidade e oportunidade também, algumas pessoas, de se fortalecer no Senhor. Então, tem situações que acontecem que é para fortalecimento, que é para você se aproximar, que é para você entregar, que é para você entender o amor dele. A glória pertence a Deus. Cheguei a colocar aqui que nossas fraquezas não nos desqualificam, se torna um espaço onde Deus mostra a sua força. Então, gente, deixa Deus mostrar a força. Deixa Deus agir em você. Deixa Deus te mostrar o que Ele quer para a sua vida. Deixa Ele transformar, deixa Ele mudar. Deixa Ele fazer a obra por completo. Entregue-se. Não tenha medo. Não pense no que pode acontecer. Entregue-se. Deixa Deus agir. E pense, gente, o que Deus tem me pedido para fazer que eu não tenho feito? O que Deus colocou no meu coração que eu ainda não iniciei? Esse é o momento. Essa é a oportunidade que você tem de iniciar. De resgatar aquele sonho que você deixou para trás. De começar a se movimentar e fazer o que Deus te chamou para fazer. Esse é o momento. Não espere muito tempo. Não espere. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É para hoje, é para agora. É para começar e Deus vai agir ali. Ele vai transformar. Então se renda ao Senhor. Eu vou ler uma frase que eu coloquei aqui. A perfeição impressiona pessoas, mas é com a rendição que Deus encontra espaço para agir. Eu li uma frase, não lembro onde eu li, que estava assim, perfeição impressiona pessoas, rendição move Deus. Então, quando você se rende, quando você abre o seu coração, quando você deixa Ele se direcionar, Ele começa a se mover. Ele começa a agir. A palavra que eu tenho para hoje é essa. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, por favor. Fazer uma oração. Senhor, Pai, te agradecemos, ó meu Pai, por tudo que tens feito. Te agradecemos, ó Senhor, pois és grande. O seu amor por nós é grande. O Senhor tem nos mostrado dia e noite o que devemos fazer. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor, ó meu Pai, é aquele que nos capacita. Ó Senhor, que coloque em nosso coração, ó meu Pai, transforme a nossa vida, ó meu Pai, e faça a gente entender que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre a sua graça, é sobre o seu poder. Pois o Senhor não precisa de pessoas perfeitas.